Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa. Se nós prestarmos atenção hoje, nós vamos ver que a liturgia toda gira em torno do envio para anunciar o reino de Deus. E como esse envio é feito e como deve ser feito esse anúncio. E aí nós buscamos no Antigo Testamento um envio feito por Deus. É o profeta Amós. E a palavra de Deus diz que ele estava lá cuidando dos sicômoros da lavoura quando recebe esta ordem. Só que o lugar para onde ele foi enviado se chamava Betel. E lá em Betel havia uma coisa interessante. Havia um acordo entre o sacerdote, que representava o poder religioso, e o rei, o poder político. Eles tinham feito um trato. Qual que era o trato que eles tinham feito? O sacerdote teria o templo mantido, sustentado pelo rei. Ou seja, o rei ia sustentar o templo do sacerdote. O sacerdote não ia precisar de preocupar com nada na manutenção e nos gastos do templo. Mas em troca, ele não podia falar mal do rei. Ele não poderia denunciar as injustiças que o rei cometesse. E aí chega o profeta Amós e ele começa a denunciar. Por isso, ele é acusado de querer provocar uma rebelião, querer colocar o povo contra o rei. E aí o sacerdote vai dizer para ele, né? O sacerdote chamava Amazias, vai chegar para Amós e diz para ele, olha, aqui não, você vai pregar para outro lugar, você vai caçar um lugar lá em Judá para você pregar, mas aqui em Betel não é para você pregar não. Por quê? Porque a pregação de Amós estava colocando em risco os interesses deste sacerdote, estava colocando em risco os interesses do rei e por isso era preciso calar a sua voz. Mas Amós diz uma coisa interessante que às vezes para nós falta coragem de dizer às vezes. Amós diz, eu não estou aqui porque eu quero. Eu não sou profeta. Eu estava cuidando da minha lavoura, do meu gado, estava tranquilo lá. Mas Deus me mandou e por isso eu vim. Eu obedeci ao envio que Deus me fez. Ele me chamou e me enviou, é por isso que eu estou aqui. Outra coisa interessante quando você sentir no primeiro momento como Amós, de achar, mas eu, um simples e humilde lavrador. E às vezes, quando Deus te chama, a gente tem essas desculpas, né? Eu sou muito pobre, eu não tenho nada, eu não sei falar, eu não sei não sei o quê. Então, aí eu pego essa segunda leitura, porque nessa segunda leitura nós temos um belíssimo hino litúrgico, que circulava nas comunidades primitivas, que é um hino chamado de Ação de Graças. E esse hino dá ação de graças ao Pai. Primeiro, ele vai dizer, porque o Pai pensou em mim e pensou em você antes de tudo. A primeira coisa que Deus pensou foi o homem. Deus não pensou nas árvores, na lua, não. Tanto é que quando nós lemos no livro do Gênesis, por isso que a leitura diz que nós fomos eleitos antes da criação do mundo. Deus criou tudo primeiro. Pode olhar lá no Gênesis, né? Ele fez as matas, as florestas, as aves, as águas, os peixes, o sol, ele fez tudo primeiro. E depois dele ter feito tudo, por último, ele então fez a sua obra-prima. E a obra-prima de Deus é o homem e a mulher. E disse para eles, olha, tudo isso é para vocês que eu fiz. Que presente que Deus dá ao homem e à mulher que infelizmente não sabe cuidar muito. Mas pelo pecado, nós perdemos essa graça de Deus, não perdemos esse presente, nós perdemos a graça. Embora nós estejamos a destruir o presente que Deus nos deu. E por ter perdido a graça na presença de Deus, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim, e Ele então envia o seu Filho único, o seu Filho primogênito, para morrer na cruz, para poder nos resgatar. É o resgate mesmo, é que nem quando está na mão do inimigo e nós
estávamos na mão do inimigo, Deus então paga o preço, paga o resgate para que fôssemos libertados. Então a ação de graças agora pelo Filho e também pelo Espírito Santo, com selo nós somos marcados. Então, meu irmão e minha irmã, eu queria que você fizesse uma experiência hoje, a hora que chegar em casa. Pode fechar a porta do banheiro para não achar que você está louco, né? Que você vai fazer, alguém vai ver, vai pensar que você está louco. Queria que você ficasse na frente do espelho, olhasse para dentro do espelho, bem dentro dos teus olhos, e dissesse para você mesmo: eu não sou um acidente. Eu não sou um acaso. Eu sou um filho, eu sou uma filha muito amada, muito amado de Deus. Deus te fez com todo carinho. E você precisa sonhar, e você precisa saber que essa história da tua vida, nesta história, você é o ator principal, você é a atriz principal, você é o protagonista, que junto com Deus escreve esta belíssima história. Olha que bonito, não há nenhum escritor, nenhum autor, nenhum novelista que conseguiria escrever uma história tão bonita como é a sua história com Deus. Esta caminhada que você está fazendo, no meio das desilusões, no meio dos sofrimentos, às vezes o medo, às vezes a doença, mas sempre na alegria e sempre na esperança, porque Ele nos disse: farei de vós filhos adotivos, e somos em Jesus Cristo filhos adotivos de Deus. No Evangelho de hoje, eu pediria a atenção de vocês, guardem esse Evangelho, porque a semana que vem vocês vão ver a resposta desse Evangelho. Não vou falar hoje, mas vocês vão ver a resposta desse Evangelho. Aqui Jesus está enviando os apóstolos, e Ele dá esse recado para eles, para que não levassem muita tralha, né? Muita bagagem. Ele diz: muita tralha atrapalha. Por quê? Porque você vai ficar preocupado com a sua tralha. É mala, é sacola, não sei o quê, e esquece às vezes o principal, que é anunciar o reino de Deus. Meus irmãos, na nossa vida também, se olharmos na nossa vida da igreja, olharmos às vezes na nossa vida na família, no trabalho, quantas vezes nós preocupamos com tantos acessórios e esquecemos do principal. Às vezes nós nos preocupamos com os instrumentos bem afinados, não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas preocupamos com os instrumentos bem afinados, com o chão bem limpo, com as toalhas perfeitas, preocupamos com os bancos limpos, com a iluminação funcionando, etc. Tal, mas esquecemos do coração do homem. E de nada adianta se você entrar numa igreja e tiver tudo desse jeito, limpo, organizado, etc., mas o seu coração não for tocado pela graça de Deus, você sai daqui do jeito que você entrou. Não pode. Você tem que fazer essa experiência do encontro com Jesus, e mesmo que você não entre na fila da comunhão, faça a sua comunhão espiritual e encontre o Senhor no teu coração. Então, Jesus envia, e aí eu digo para vocês, o seu envio já foi feito. Porque aqui é preciso lembrar, pelo nosso batismo, nós nos tornamos missionários e missionárias do reino. Pelo nosso batismo nós recebemos autoridade de profeta, autoridade de sacerdote, autoridade de rei. É claro que o sacerdote não é o ministerial do padre, mas sacerdócio, porque comungamos do mesmo sacerdócio de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando a gente vê Jesus enviando, e eles indo naquela alegria, 2 a 2, sem sequer saber o que os esperava. E nós precisamos também nos colocar neste lugar. E às vezes nós nos perguntamos hoje, a gente até canta, né? Enviai, Senhor, muitos operários para a sua messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. É claro que, guardadas as devidas proporções, sim. Mas eu queria fazer uma conta com vocês. Se vocês pegarem o anuário estatístico da Igreja Católica, é só ir lá no site do Vaticano, ou no Google mesmo, você consegue encontrar. Nesse anuário diz lá, quantos padres, bispos, diáconos, freiras, irmãos, né? Quantos desses nós temos no mundo inteiro? E lá nós pegamos então, vamos pegar lá os padres, os bispos, sacerdotes, né? Se você pegar a população católica do mundo e dividir pelo número, vai dar alguma coisa a mais de 3.000 pessoas para cada sacerdote. O padre meu cita com mais de 20. Você precisava de mais uns 7 padres aqui.
Está faltando, padre? Não. Onde é que estão? Eles não querem estar na linha de frente, às vezes. Muitos não querem isso. É a mesma pergunta que eu faço para vocês. Faltam médicos no Brasil? Falta médico no Brasil? Falta? Não falta. Não falta. Eu não sei se vocês sabem, até pouco tempo estava proibido criar novas faculdades de medicina e as existentes não podiam aumentar o número de vagas. Aí é claro que tem um interesse econômico, né? Quanto mais médico tem, mais o preço cai, né? Então por isso precisa manter elitizado. Mas não, tem médico trombando no outro. Vocês sabem quanto BS tem aqui em Batatais? Quantas tem? Sabem? 7? Quantos médicos tem no BS? Hospital, Santa Casa, Unimed, não sei o que mais, posto de saúde, UPA, e etc. e tal. Então tem muito. Acontece que o SUS não dá lucro, não dá dinheiro. Então geralmente o médico, quando atinge um certo ponto, aí ele já quer trabalhar particular, ele já quer trabalhar só por convênio, ele já não atende mais. E é por isso que às vezes grande parte da população não tem acesso. Então, às vezes, nós temos sim missionários e missionárias, mas eles querem pregar nos hotéis. Hoje não se prega mais na igreja, né, padre? Prega-se nos auditórios dos hotéis, e de preferência hotel 5 estrelas, cuja diária é 600, 700 conto, no mínimo. Quais são os cristãos que vão lá? Então, há de se pensar isso. E essa forma de agir, infelizmente, também entrou na igreja de Jesus Cristo. Muita gente, às vezes, está na igreja porque está ganhando dinheiro. E não por causa da salvação das almas. Não por causa do envio que recebeu no seu batismo, na sua consagração, na sua ordenação. E às vezes, então, muita gente me pergunta, essa semana mesmo uma pessoa me perguntou, eu estava em São Carlos, a pessoa perguntou para mim, mas essa pessoa não tem fé? Eu falei, gente, ela nem acredita em Deus. Mas por que ela não sai? Não sai porque está ganhando dinheiro. Então a gente precisa abrir os olhos e precisamos rezar muito, porque eu fico imaginando, eu escrevi aqui, vou ler para vocês. Imagine se Jesus viesse hoje para fazer o envio dos apóstolos, e fôssemos os apóstolos aqui do mundo de hoje. Jesus diria mais ou menos assim: por onde andardes, anunciai o reino dos céus que está próximo. Acolhei os idosos, acolhei os moradores de rua, visitai os doentes, rezai por eles, visitai os presidiários, ajudai os dependentes químicos, ajudai os pobres. Jesus continuaria: não queiram viajar na primeira classe dos aviões, não leveis notebook, smartphone muito caro, não use relógio Patek Philippe ou Rolex para não escandalizar os pobres, não cobre cachê, e não chame as pregações de show, nem chame as missas de espetáculo ou de atração, não exija camarim com ar-condicionado, água mineral e frutas tropicais. E por fim, eu peço que não se hospedem em hotéis 5 estrelas, mas hospedem na casa dos irmãos, para que possa comer o que eles comem, dormir como eles dormem. E não exija número mínimo de fiéis na plateia para pregar. Vamos sempre lembrar que o Deus que servimos é aquele que estava na cruz, nu, sem nada, e que aqui no altar, ele se imola em sacrifício, sob as simples espécies de pão e de vinho. Esse seria o discurso de Jesus, se fossem enviados os apóstolos de hoje. Porque o que a gente mais vê hoje são essas coisas que está escrito aqui. É o interesse, é o dinheiro, é quanto que eu vou ganhar, é quantos likes vai ter, é qual que vai ser a minha fama e etc e tal. Se não for por isso, as pessoas hoje são medidas não pela sua fé, não pela caridade que pratica, mas são medidas pelas curtidas das redes sociais. É assim que eu sei se uma pessoa merece ou não alguma coisa. Jesus aqui nos dá o exemplo. O Papa Francisco continua ainda hoje, como vigário de Cristo, a dizer: nós como igreja devemos sair da nossa comodidade, se lambuzar às vezes na lama do caminho, e é preciso anunciar a todos sem exceção.
até para aqueles que são mais difíceis. Porque para anunciar o reino de Deus, as máscaras não funcionam, porque uma hora elas caem. E quando as máscaras caem, a gente diz, o rei fica nu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pensem bem em tudo que Jesus está dizendo nessa liturgia de hoje. E saiba você que a missão de anunciar o reino de Deus não é só de nós, ministérios ordenados, mas são de todos os batizados. Porque quando a gente fala missionário e missionária, tem gente que pensa que é o diácono, é o padre, é o bispo, a freira. Não, todos os batizados são missionários e missionárias. Abrace isso e dê sua resposta a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.